Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim conversar com vocês, meus amigos do Centro Espírita Nova Luz, meus amigos do Facebook, meus amigos que eventualmente venham assistir essa live posteriormente no meu canal do YouTube. Agradeço muito a presença, o carinho e espero que possamos passar alguns momentos tranquilos, aprendendo alguma coisa juntos, nos fortalecendo para enfrentar as batalhas do nosso cotidiano. Dito isso, eu pego agora, faço as nossas boas-vindas, não só a vocês que estão aqui encarnados, mas também aos desencarnados, aos espíritos que eventualmente também venham estudar conosco, e também a nossa prece inicial, aquela que vem para nos conectar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para nos conectar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então, nesse momento, eu convido vocês a se acomodarem da melhor maneira possível. Pode ser de olho fechado, olho aberto, sentado, de pé, desde que você esteja com o coração tranquilo e aberto, predisposto à sintonia superior, tá tudo bem, tá tudo em paz. Se você quiser acompanhar as minhas palavras, ótimo. Se você quiser, você pode manifestar o que o seu coração também está pedindo. Então, não é importante como nós estamos fazendo, mas o que nós estamos fazendo e o sentimento que está nos envolvendo nesse instante. E dizendo assim que nós dizemos boa noite ao nosso Pai querido, Deus Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as vidas, de todo o universo. Muito obrigada pela nossa oportunidade de viver que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a oportunidade da encarnação em um momento tão importante da Terra e nos fortaleça, por favor, para enfrentar todas as provas e experiências que temos vivido e viveremos. Também dizemos o nosso boa noite a Jesus, o nosso irmão maior, aquele que já enfrentou os caminhos que agora passamos e que, vitorioso, veio para a Terra para nos mostrar como é bom e como é certo e como é possível fazer as coisas corretas, elevar a sintonia, fazer o bem, amar e evoluir, atravessando toda essa jornada maravilhosa pelo universo infinito. Também damos o nosso boa noite ao nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, aquele que nos ajudou a preparar a encarnação, muitas vezes até reencarnações, muitas vezes é um companheiro de longa data que nos acompanha agora também, e pedimos que a sua presença ajude a proteger o nosso ambiente do lar e inspirar para não só fazer e receber esse conteúdo, aplicar e receber o conteúdo desta conversa de hoje, mas sobretudo para que a gente internalize os conhecimentos e possa praticá-los no nosso cotidiano. Também damos boa noite e boas-vindas a todos os espíritos familiares, simpáticos, aqueles que eventualmente tenham vindo porque viram uma luz da fé, uma luz da prece brilhando sobre nossa casa e disse: eu vou até ali para ver o que está acontecendo. Que sejam todos bem-vindos, sintam-se sintonizados com afinidade para com Deus, Jesus e o trabalho que está sendo feito neste momento. E desse instante, então, certos de que estamos amparados, comprometidos com a divindade, comprometidos com o Cristo, nós pedimos humildemente proteção, inspiração e permissão para começar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje o tema é reconheça os maus pensamentos. Bom, é claro que nós estamos falando de doutrina espírita, então nós vamos buscar na doutrina espírita as informações sobre isso. Mas eu começo com uma frase que não é da doutrina espírita, mas antes é de Paulo de Tarso, em Hebreus, que disse lá na carta aos Hebreus: portanto, diz Paulo, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Aí a frase continua, ele vai falar aí deixar o pecado de lado, etc. Mas o que ele está falando é: estamos rodeados de
uma grande nuvem de testemunhas. Pesquisando, olhando na internet comentários e opiniões, eu até achei um pastor evangélico, que estava explicando quem eram as pessoas ou os integrantes da grande nuvem de testemunhas. E aí eu achei interessante porque nós espíritas falamos, olha, além das pessoas à nossa volta que tem, existe uma nuvem de testemunhas que nós não vemos, que nós não enxergamos, que está do outro lado da vida, são os espíritos. Eu pensei, como é que o pastor vai explicar isso? E ele fez uma colocação que eu achei bastante interessante. Deixa eu até mostrar para vocês aqui como que ele falou. Ele diz assim, que essas pessoas, essa passagem é de Hebreus, essas pessoas estão citadas em Hebreus no capítulo 11, e ele vai falar que são pessoas que foram testemunhos da fé, da obediência, da perseverança, da paciência, da humildade, ou seja, das grandes virtudes que nós temos que aprender, mas que são, olha só quem ele disse que eram: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Não é legal a gente ver que, apesar das diferenças que nós temos com a nossa cultura religiosa, como nós explicamos como as coisas acontecem, ele está falando de personagens que vieram do passado, seres que a própria Bíblia, no Velho Testamento, comenta que existiram, que tiveram suas atividades, que deram seus exemplos, que fizeram coisas relevantes e que vieram transitando na história até chegar no tempo de Jesus. E ele vai citando esses nomes como sendo as testemunhas que rodeiam o ser humano, ou seja, aqueles que são considerados bons, que são considerados nobres e que observam. Ou seja, de certa forma, esse pastor traduziu essa expressão como sim, os espíritos nos observam. E eu achei muito legal. Bom, mas a gente sai lá de Hebreus e vai para o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos veem tudo aquilo que nós fazemos. E a resposta deles é que eles podem ver sim tudo o que fazemos, porque eles estão incessantemente à nossa volta. Bons espíritos, maus espíritos, mais elevados, menos elevados, mais brincalhões, mais malvados, mais bondosos, mais generosos, mais prestativos, embora não tão elevados. Enfim, existem graus diversos de espíritos, e eles estão o tempo todo rodeando a nossa volta conforme a nossa emissão de vibração, nossa sintonia. Só que é interessante, não se assustem quando eu disse que os espíritos falaram que sim, eles estão aqui o tempo todo e eles nos veem o tempo todo se eles quiserem, porque eles nos rodeiam. Porque na verdade eles fazem isso conforme a sua atenção. Por exemplo, um mau espírito, um espírito inferior, ele pode não estar interessado em estar aqui sentado no ambiente porque a energia não é boa, porque o assunto não lhe interessa, porque ele se sente mal, porque ele se sente envergonhado. Então ele não vai dar atenção a isso. Então o que eu estou falando, o que vocês estão pensando ou comentando aí nas suas casas, para ele isso ele não vai acessar, porque não é do seu interesse, não foca a sua atenção. Porém, se ele estiver interessado, ele que eu digo o espírito, qualquer um, ele vai saber o que nós estamos, como nós estamos agindo, pensando, fazendo, eles sabem tudo que nós realizamos. Outra coisa interessante de deixar bem claro é o seguinte: bons espíritos preservam, respeitam a nossa intimidade. No nosso banho, no nosso sono, nas nossas ações mais íntimas, eles respeitam isso, porque eles não vão desrespeitar-nos a intimidade, porque não é momento deles. Então eles não têm nada a ver com aquilo, eles não sabem o que está acontecendo, eles não se interessam. Outros espíritos poderiam até querer invadir a nossa privacidade. Como que nos protegemos? Quando nós
nos sintonizamos ou entramos em sintonia com algo melhor. Se a gente tem uma vibração cotidiana boa, tranquila, mais elevada, querendo fazer o que é certo, o nosso ambiente fica protegido, o nosso ar astral fica mais preservado, o nosso próprio mentor e os bons espíritos que nos ajudam, por exemplo, os nossos espíritos simpáticos, os espíritos familiares, eles vão impedir invasões. Isso é muito bom para a gente saber. Tá bom? Então, eles vão saber o que nós fazemos, sim, é fácil para eles, mas de acordo com a sua intenção, com a sua atenção. E eles não têm intenção de interferir naquilo que não interessa, que não chama atenção. Kardec faz uma outra pergunta. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Como se a gente, por exemplo, senta no ponto de ônibus e tá lá vendo o trânsito passar e passa um carro, você olha e vê as duas pessoas parecendo nervosas, você fica prestando atenção, nossa, será que estão discutindo? Espero que não seja nada, ou será que aconteceu? A gente olha a criancinha ali e diz, nossa, que bonitinho, brincando com a mãe, e assim, nós observamos a nossa volta, não observamos? Os espíritos também observam. Só que a pergunta de Kardec é o que eles pensam de nós conforme eles nos observam? E os que respondem Kardec, os espíritos mais evoluídos que respondem Kardec, dizem que os mais levianos, os mais atrasados, os mais inferiores, os mais sem evolução, vamos dizer assim ainda, um grau evolutivo, eles vão rir das nossas pequenas artes, das nossas traquinices, dos nossos erros, ou vão zombar das nossas impaciências, das nossas broncas, das nossas brigas por falta de paciência, uma coisinha tão boba que às vezes nos tira tão do sério. Alguns deles podem até mesmo nos incentivar a fazer coisas erradas, porque eles estão interessados que nós tenhamos uma queda moral, uma queda de conduta, para eles nos acessarem melhor. Então depende do espírito, da intenção dele, do grau evolutivo. E os espíritos mais elevados, os espíritos mais evoluídos, mais sérios, digamos assim, melhor falando, eles vão lamentar. O que é o lamento? Eles lamentam que nós erremos, eles ficam tristes que nós nos atrapalhemos, eles se chateiam de nós estarmos repetindo os mesmos erros. E é claro, sobretudo, eles tentam nos ajudar. Eles não vão pegar uma coisinha que está errada aqui, colocar aqui e consertar. Eles vão tentar nos orientar, nos incentivar, nos proteger de influências negativas na medida da nossa necessidade e afinidade moral, para que nós possamos enfrentar as dificuldades do caminho. Mas eles estão acompanhando, então tudo depende. Mas, mais uma vez, a gente vai entender que estes espíritos estão à nossa volta. Todo mau pensamento tem duas origens, praticamente. Se vocês já perceberam uma, a influência pode ser espiritual. Mas existe uma influência espiritual que não é externa. Essa primeira que eu digo é externa. Algo de fora me influencia como um pensamento e aí eu posso ter um pensamento bom ou mau. Ele está comentando especificamente do mau pensamento. Agora, pode ser um mau pensamento que venha de mim, da nossa própria existência espiritual, do nosso próprio ser. Eu, espírito, ainda inferior, ainda com problemas, com dificuldades diversas, eu posso ter um mau pensamento. Não quer dizer que ninguém me influenciou. Isso acontece. Veja, nós estamos falando sobre controlar, né, resistir aos maus pensamentos e estamos tentando entender por que os maus pensamentos acontecem. Basicamente, ou ele vem de nós por causa da nossa própria inferioridade, ou ele vem de fora de nós por causa da inferioridade de algum outro ser, encarnado ou desencarnado, muito comumente desencarnado, que vem nos influenciar de uma forma ou de outra. É claro, se nós temos uma problemática de um mau pensamento nascido em nós vamos trabalhar as nossas imperfeições e ver por que eu tenho esse pensamento. Isso aqui é o meu orgulho, isso aqui é meu egoísmo, isso daqui são os sentimentos negativos que eu alimento em mim. Vou ter que trabalhar, eu preciso me conhecer e preciso me renovar.
me reformar, me transformar num ser melhor, transformar os meus problemas, minhas imperfeições, em qualidades e virtudes. Agora, e se for uma influência externa? O que acontece com a influência externa? É claro que se nós pensarmos que temos bons espíritos e maus espíritos perto de nós, e que lá no começo eu já deixei claro, ou penso ter deixado claro, que nós sintonizamos conforme aquilo que estamos sentindo, pensando, é óbvio que se temos uma má influência, é porque de alguma forma nós nos afinamos com ela, nós sintonizamos com essa má influência. Ou seja, se existe um mau espírito me influenciando a vocês, o que nós temos que concluir é que nós é que estamos com uma fraqueza, nós é que temos uma imperfeição e nós é que deixamos esses espíritos nos influenciarem. Portanto, a nossa imperfeição é responsável, em primeiro lugar, pela influência negativa que nós estamos recebendo. A obsessão, ela começa muito lentamente. Dificilmente será o caso, não temos estatísticas para isso, mas é uma estimativa minha. Mas dificilmente nós temos um caso em que o espírito chega e diz assim, achei a Vânia, odeio muito a Vânia, quando ela era lá, sei lá que personagem do passado, e agora que eu encontrei, eu vou cair em cima dela com uma subjugação, ou com uma fascinação, que são obsessões bem mais pesadas, bem mais intensas. Ele começa com uma obsessão pequena, que é o que? Uma pequena influência. Fique nervosa agora, discuta agora, questione agora que ele está nervoso, que ele está mal, fale algo errado, pegue isso que não te pertence, faça determinada coisa que não deva, caia nesta tentação, vai passar tão rápido. Então essas influências pequenas vão fazendo formação de pequenas conexões das nossas imperfeições com esse espírito ou esses espíritos que estão nos influenciando. Então, quando nós temos uma fraqueza, nós temos que entender que essa fraqueza é como se fosse uma porta entreaberta que qualquer espírito pode vir e se aproveitar. E nós temos que lutar para fechar a porta através da transformação das nossas imperfeições em virtudes, com autoconhecimento, com uma batalha de renovação, tá? Bom, o que a gente entende então é que se eu fracasso porque fui obsidiada, se eu erro porque fui influenciada, se eu tropeço porque os espíritos à minha volta me incentivaram a este engano, a este tropeço, isto é responsabilidade deles. Sim, óbvio que é, isso também é, mas não deixa de ser a minha responsabilidade porque eu poderia ter resistido. Isso não é desculpa, não é desculpa. Então o que acontece? Todo espírito pode nos induzir ao mal se nós formos acessíveis à sua sedução, aos seus convites, aos seus estímulos negativos. Todo espírito pode nos convidar ao bem se nós formos acessíveis da mesma forma a todas as boas influências, a todos os bons conselhos que eles nos passam. Sempre somos nós os primeiros responsáveis para que nós possamos assumir e receber as consequências que podem ser boas ou más de acordo com aquilo que nós estamos realizando. Então vamos lá. Quando tem um mau pensamento em nós, nós podemos imaginar que sim, é possível e é bem possível que haja um espírito tentando nos influenciar, porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, eles são boas testemunhas, de bom caráter, de bom valor moral, espiritual. Existem as testemunhas de mau caráter, que trazem más influências, ok? Então, se surge um mau pensamento, pode ser sim um desses espíritos inferiores que transitam pela terra, pela vizinhança, até mesmo moram às vezes na nossa casa, porque a gente nem sempre consegue manter um padrão vibratório o tempo todo elevado, e ele fica aí por um tempo, tentando aproveitar uma brecha, uma oportunidade de nós nos
de tropeçarmos, certo? De nos fazer tropeçar. Então, é claro que pode ser um espírito, mas nunca poderemos dizer, nossa, eu errei porque aquele espírito me obsidiou, nossa, isso aqui não é responsabilidade minha porque eu fui obsidiado, porque eu fui subjugado. A subjugação tira, claro, do obsidiado uma parte da sua responsabilidade, mas quem que deixou a obsessão começar lá atrás? A nossa própria decisão através da aceitação da influência negativa. Então a gente precisa ter noção dessas coisas, não para ter medo dos espíritos, ao contrário, é para perceber o poder que nós temos de nos defendermos através do controle do pensamento, através da prece, através da vigilância, através da conduta reta. Então toda vez que der um barraco perto da gente, a gente diz assim, quero entrar, sabe aquela história do eu dou uma briga, um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair? Pois é, cansei de adolescente, jovem falar isso daí. Eu sempre me achei super boazinha, não gosto de briga, não gosto de brigar, mas depois que eu tava na briga, não queria sair. Por quê? É mais ou menos essa tese. Quando a gente tem essa fragilidade moral, essa fissura moral, essa imperfeição, a gente acaba entrando na briga. Bom, gente, depois, se a briga ficar feia, pode até ser que a gente não tenha muita culpa, mas quem quis entrar na briga fomos nós. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa e se a gente resiste, a gente está resistindo não sozinho, porque o nosso mentor espiritual ele está de olho, ele é um espírito mais elevado que nós somos e ele está de olho. Então, se nós estamos tentando resistir ao mal, qual é a tendência de alguém que quer o nosso bem? Vir e segurar na nossa mão, vir e colocar a mão nos nossos ombros e dizer, tô te sustentando, tô te segurando, aguenta firme. Você não está sozinho, você não está sozinha. Então o nosso espírito protetor vai ajudar sempre que a gente resista, vai nos ajudar a ter uma conduta de mais firmeza contra a má influência e ele vai, claro, dar essa força, dar esse empurrão, mas ele não vai decidir por nós. Ele não decide se nós vamos fazer assim ou assado, se nós vamos para lá ou para cá, se nós vamos tomar essa decisão agora ou daqui a pouco. Não, ele só vai nos ajudar, sustentando, orientando, nos fazendo pensar em coisas que nós prometemos antes da encarnação para que a gente fizesse certo aqui. Quando nós estamos empenhados já em cair naquela briga, de entrar e mergulhar naquela situação negativa e nós paramos aquele milésimo de segundo para resistir, dizer assim, Será que eu faço isso mesmo? Será que eu consigo não fazer isso? Essa hesitação para cair ou recair no mal é com certeza a boa voz deste amigo espiritual, o nosso mentor, nos dizendo para, respira e pensa. Para, respira e toma uma nova atitude. Para, respira e lembra o que você disse que faria para vencer essa má tendência que você tem. É a nossa consciência falando conosco através dessa influência positiva do nosso mentor espiritual. Bom, nós temos como atividade, como proposta dessa noite, a determinação de descobrir como que eu resisto ao mau pensamento, certo? Garganta arranhando. Então nós temos isso como meta. Agora, para resistir, eu preciso reconhecer o que é um mau pensamento. Talvez a gente pudesse fazer aí uma listinha de 1, 2, 3 coisas que a gente faz de errado e diz assim, puxa, legal, isso aqui é um mau pensamento, eu tenho que resistir. Mas a gente pode reconhecer os maus pensamentos por algumas características, digamos assim. Se o nosso pensamento, ele se afasta da caridade, ou seja, do bom ato, da boa decisão, do auxílio, do ato de amor praticado para ajudar e apoiar alguém, um próximo, conhecido ou não de nós, mas que a gente possa colaborar com ele, nós estaremos tendo um mau pensamento. Então a gente se afastou da caridade, lembrando que a caridade, ela é a base, é um amor tão profundo que ela é a base da verdadeira conduta moral. Então, ok, eu
posso fazer o bem, eu posso ter o gesto de caridade, mas eu digo, não vou fazer porque essa pessoa no passado não me ajudou. Eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu não vou com a cara dessa pessoa. Eu não vou fazer porque, puxa, até hoje não olhava na minha cara, agora veio me pedir ajuda. Eu posso fazer, mas não vou fazer. Isso é um mau pensamento. O que a gente faz para resistir a esse mau pensamento? Eu preciso responder? Não, cada um de nós vai tomar a sua decisão. Mas eu imagino que eu possa pensar, bom, eu estou até me sentindo mal porque eu sou inferior, eu sou imperfeita ainda com essa pessoa, mas ela está precisando. Ela veio aqui com toda a humildade do mundo, numa posição que para ela até, ela se sente até meio humilhada, me pediu uma coisa que eu posso fazer. E, sabe, não custa para mim. Então, por mais que eu não a ame, por mais que eu assim tenha chateação, eu vou fazer por ela. Eu vou resistir ao mau pensamento e vou alimentar o bom pensamento que é de fazer aquilo que é a caridade. Pode ser muitos exemplos, muitas possibilidades, né? Outra forma de reconhecer o pensamento mau é quando o pensamento ele tem um princípio. Qual é o princípio? Um sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Mas por quê? Vaidade é ruim? Gente, vaidade não é pentear o cabelo, passar um batonzinho, botar uma roupinha bonitinha, tomar um banho, ficar cheiroso, entendeu? Não é isso que é vaidade. Vaidade que está se falando aqui é aquilo que diz assim, eu sou muito melhor. Eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais bonita, eu sou muito mais bonito, sou muito mais inteligente, sou muito mais capaz, eu mereço mais coisas. Aí você vê que a vaidade tá envolvida com o orgulho. E eu não só mereço mais coisas, como você, eu mereço tudo. Vocês não merecem nada, porque eu sou muito melhor. Então isso já está envolvido com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, ou seja, esses sentimentos estão muito conectados. E se o nosso pensamento tem como conexão qualquer um dessas características que são imperfeições morais, é óbvio que ela é um pensamento mau que a gente deve resistir. Uma outra característica de um pensamento mau para a gente resistir: causa prejuízo para alguém, vai fazer o mal, vai deixar mais difícil, vai fazer uma despesa, vai destruir uma questão material, vai acabar com um pouco de amor, de vaidade, de auto-amor, de vaidade, auto-amor e auto-respeito, vai prejudicar de alguma forma, vai dificultar que arranje um emprego, vai dificultar que consiga uma carona, que chegue no horário daquela entrevista. Dá para mudar esse pensamento? Vamos mudar, porque ele é um mau pensamento. Porque se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, nós gostaríamos que fosse diferente. E isso, é claro, que mostra uma outra característica do pensamento mau que a gente tem que resistir. Se eu me colocando no lugar do outro, não quero para mim aquilo que eu pretendo fazer ou deixar de fazer, é óbvio que é um mau pensamento. Eu tenho que resistir a fazer para o outro aquilo que para mim eu não gostaria. Por quê? Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, tudo isso nos faz enxergar de uma forma um pouquinho mais fácil o que é o mau pensamento, da onde vem o mau pensamento, dos espíritos e da minha própria imperfeição, e fazer com que a gente trabalhe pelo autoconhecimento, pela consciência das nossas limitações, como é que a gente vai mudar isso daí. O fato é que somos observados o tempo todo, e o tempo todo nós que podemos nos considerar potencialmente discípulos de Jesus, nos esforçando para seguir essa trilha, esse caminho de luz, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas boas e más, superiores e não superiores ou inferiores, que estão esperando nós mostrarmos o que somos, o que queremos, para que lado queremos ir. E aí eles vão anotando observando os nossos passos, a direção para onde nós vamos, anotando, talvez não assim, né, como nós entendemos aqui, mas anotando as nossas atitudes. Por quê? Porque nenhum de nós evolui sem
conquistar o espaço. E se nós erramos, é óbvio que temos que fazer depois as nossas expiações, as nossas provas, para nos desenvolvermos moralmente e evoluirmos espiritualmente. Então, nós vamos passar pela Terra sempre com companhias e a gente vai ter que selecionar qual é a companhia que nós queremos para o nosso dia a dia. Lembrando que antes de nós encarnarmos, eu já falei do nosso anjo de guarda, que às vezes nos ajuda, tem várias encarnações, não só a preparar a que estamos vivendo, mas existem muitos espíritos interessados no nosso bem-estar, interessados na nossa evolução, no nosso desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, espiritual. Eles vão lá, sabe, para os mais altos espíritos que vão dizer, não, essa prova você pode, porque alguém decide se nós estamos prontos. Lembre-se que nós impactamos no mundo, então de repente a gente tem uma proposta que ela não vai ser boa nem para nós e nem para o mundo à nossa volta, vai prejudicar, as coisas se encadeiam, ninguém tem vida sozinho. A nossa vida impacta no meio, na família, na sociedade mais próxima, enfim. Veja, se eu digo, eu venho fazer palestra e ensino uma coisa errada, eu estou impactando na vida de vocês de alguma forma. Então, esses espíritos que se importam conosco são espíritos que vêm endossar. O que é endossar? É assinar em nosso nome que eles estão dizendo, não, vai fazer. Eu vou apoiar, eu vou sustentar, eu vou ajudar, eu vou empurrar, eu vou fazer o que for possível e essa pessoa vai vencer porque eu acredito nela. E esse espírito que está endossando, ele tem um grau de confiabilidade perante a espiritualidade superior que faz com que eles dizem, ok, se você está endossando, a gente vai permitir que essa pessoa reencarne em determinadas condições. E existem os espíritos, esses espíritos não só são os que endossam, mas eles também vão fazer com que nesse processo existam juízes que vão fazer com que avaliem as nossas experiências e saibam se nós temos condições de estar aprovados para cumpri-las ou não. Tem amigos de longa data que vão interferir no sentido positivo para nos ajudar, para nos apoiar, interferindo sempre sem violar as leis divinas e as regras das nossas existências. Enfim, eles vão contribuir para que a nossa luta aqui na Terra, a nossa jornada seja uma jornada produtiva, que a nossa luta seja o que a gente conhece como redentora. Né, aquele que redimiu todos os seus erros, todos os seus pecados. Eles são irmãos, são educadores, são amigos que passam a ser testemunhas também. Então não são só esses que estão corriqueiramente aqui conosco, mas interessados diretos na nossa vitória, no nosso sucesso. E eles estarão de olho em nós, e muito especialmente o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, enquanto a nossa experiência encarnatória durar. E eles estarão sempre falando conosco, tentando tirar, sabe, daqueles escondidinhos que nós temos na nossa consciência, de dizer, ai, não quero nem lembrar disso, ou eu não me recordo mais dessa proposta de eu mudar em tal coisa, por exemplo, e me melhorar em tal aspecto. Então eles vão estar puxando lá do escondidinho, dos refolhos da nossa consciência, aquilo que a gente precisa relembrar para a gente vencer. E veja, nós temos aqui na encarnação os pais, as mães, os filhos, os companheiros e as companheiras, os amigos mais próximos, são os parentes diversos, parentes consanguíneos. Todos estes, eles muitas vezes, a maioria pelo menos né? Eles querem o nosso lado bom, eles querem nos empurrar, mas independente disso, todos estão nos observando. Como nós observamos a cada um à nossa volta também. Então, mas eles fazem parte do nosso drama pessoal, da nossa história pessoal, e são protagonistas conosco nesse teatro da vida. E aí, além deles estarem como nossas testemunhas, mas participantes desse mesmo teatro conosco, existem esses outros que são observadores. Eles não entram de forma direta na nossa vida aqui encarnada, mas eles vão estar nos apoiando, permanecendo como incentivadores, como estimuladores dos nossos acertos. Então, a grande questão de hoje é, nós queremos fazer o quê?
Nós queremos aprender a reconhecer os maus pensamentos. Os maus pensamentos, eles vão ser reconhecidos como? Conosco avaliando o bem e o mal que eles poderão impactar e causar no mundo à nossa volta, certo? Nós sabemos que nós temos imperfeições pessoais e temos imperfeições que vêm de terceiros, que são os espíritos que nos influenciam. Mas quando nós entendemos que a influência deles só atinge o objetivo a partir do momento em que a nossa imperfeição existe e nós permitimos porque deixamos de resistir, então nós percebemos por que é importante nós resistirmos aos maus pensamentos para que evite obsessão, para que evite tropeços, para que evite reincidências no mal e para que nos atrase esse processo evolutivo que nós vivenciamos. Então nós estamos sendo convidados pela doutrina espírita a fazer todo o bem possível, para tentar controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, estender as nossas mãos, lembrando que Jesus ensinou a orar e vigiar. Vigiar é controlar esses pensamentos, as atitudes, as palavras que nós distribuímos para o mundo. Orar é colocar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito em sintonia superior com o anjo de guarda, com Jesus, com Deus, com os bons espíritos, para que a gente seja mais fortalecidos, certo? Eu espero que esses pequenos alertas parecem tão triviais, parecem tão cotidianos assim, mas a gente não para pensar. E a vida aqui fora, no mundo, aqui no nosso planetinho, ela tá difícil. Ela está mais difícil na aparência, até porque as pessoas estão mostrando muito o que são e o que sentem. Antigamente as pessoas eram dissimuladas, se fingia que era bonzinho. Hoje em dia todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, faz o que quer. Então hoje mesmo eu vi não assisti tudo, mas vi 10 segundos do vídeo lá da depredação que fizeram lá no agro. Gente, você olha as pessoas que estão fazendo a depredação, você vê lá, são pessoas como eu e vocês. Estão de uniforme, assim, caracterizados, assim, com alguma cor do movimento, mas são pessoas como eu e vocês, pessoas que vão ao mercado, pessoas que vão, que andam de bicicleta, que caminham na praça, que tem o seu cachorrinho e mexe com o seu cachorrinho junto com o cachorrinho dele, são pais, são mães, são amigos de alguém, são às vezes estudantes, não é verdade? Só que antes a gente não conhecia, hoje a gente sabe, porque todo mundo está se mostrando, as pessoas já não estão mais fingindo que são aquilo que não são. Então nós temos que nos preservar, procurando nos defender dos maus pensamentos, das más sintonias, evitando que a má sintonia espiritual se estenda para uma má sintonia também material, porque a gente anda com quem é afim conosco, correto? Eu termino, vou fazer a prece final, encerrar isso, mas eu quero arrematar com uma pequena prece que é sugerida no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no último capítulo 28 do Evangelho, existe lá uma coletânea de preces espíritas. Nas coletâneas, Kardec teve o cuidado de fazer um pequeno prefácio explicando para que determinadas preces servem, como que você sente que necessita daquela prece, né? Como que ela vai atingir o objetivo, e depois tem lá. Algumas têm um modelinho, outras têm 2, 3 preces como um exemplo. E esta daqui é a prece para resistir a uma tentação. Que tentação nós estamos tentando resistir agora? Resistir aos maus pensamentos que nos incentivam a tropeçar na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na maldade, na indiferença, no individualismo, no vandalismo e qualquer outro mau sentimento, ok? Então, olha como é uma precezinha pequena que você pode depois colocar a ideia nas suas próprias palavras e utilizá-la como prece pessoal para fazer a resistência aos maus pensamentos e às más ações. Diz o modelo que os espíritos ditaram a Kardec. Já começa com a nossa prece, eu vou continuar depois, tá? Deus Todo-Poderoso,
Não deixeis que eu seja vencido pela tentação que me leva a errar. Espíritos benevolentes que me protegem, afastem de mim este mau pensamento. Deem-me forças para resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, serei merecedor da expiação da minha falta nesta vida ou na outra, porquanto eu sou livre para escolher. Em outras palavras, Senhor, nós dizemos que nesse momento que os nossos mentores, nossos anjos de guarda, possam estar completamente conectados em afinidade, em sintonia conosco, para nos incentivar aos bons pensamentos, às boas ações, a resistir ao mal que ainda existe em nós e ao mal que vem de fora de nós. Pedimos humildemente, Senhor, que os bons espíritos não desistam de cada um de nós e que possamos nos sentir fortalecidos e amparados para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é bom. Pedimos, Pai, que nós não pensamos só por nós, mas por cada um à nossa volta. Costumamos pedir para os nossos mais próximos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos colegas, mas a mente é uma criação brilhante da tua parte da tua obra e é impossível, Senhor, nós pensarmos em um sem lembrar do outro, e nós vamos percebendo que estamos encadeados com toda a humanidade, porque eu não posso rezar pelo meu filho sem pensar no filho de alguém que mora num outro lugar do mundo e está necessitado do teu colo e do teu amor. Assim, Senhor, nós não vamos pedir em especial por ninguém, apesar de nós podermos pedir nesse instante pelos nomes que acalentam o nosso amor, nosso coração, pelos que nos preocupam a mente, pelos nomes nas listas de vibrações que nós tenhamos em nossas mãos, mas pedir por todas as pessoas deste planeta. Que todos, Senhor, possam receber o teu amor, a tua paz, a tua luz e possam despertar a própria consciência para escutar os seus mentores e poder perceber que o seu mau pensamento faz mal a toda a humanidade, mas sobretudo faz mal a si mesmo. E que o seu anjo possa conseguir tocar no coração, meu, seu, nosso coração, para que nós nos sintamos mais encorajados para continuar a nossa luta, os nossos desafios e possamos, resistindo ao mal, construir o bem por onde passemos. Muito obrigado, Senhor, paz e harmonia a todos nós, em nome de Deus, de Jesus e com a gratidão que nós temos pelos nossos mentores, hoje e sempre. Obrigada, que assim seja. Obrigada, viu, gente? Hoje fomos poucos, mas eu fico feliz de não ter feito sozinho o Evangelho. Obrigada por vocês terem estado aí comigo. Espero que fiquem bem hoje à noite, que tenham uma noite de paz, de harmonia, de muita luz, muita tranquilidade. Um final de semana que está quase aí chegando, cheio de atividades fraternais, afetivas, bem legais para vocês. E sintam-se abraçados carinhosamente por mim e pelos espíritos que estão aqui e estão aí envolvendo vocês com todo amor, tá bem? Um beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.